através das canções. Essa canção diz que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua glória, e que os meus olhos possam sempre ver o Rei da Glória. Eu espero que você tenha vindo neste lugar para ver a presença do Rei, para estar diante do Rei da Glória, não diante de um ministério de louvor, não diante de um pregador, não diante de uma comunidade vibrante, de uma comunidade moderna, mas diante da presença de Deus. Você coloca o seu coração à disposição dele agora, e vamos juntos orar antes de começar esse momento. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, obrigado, Pai, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, obrigado porque enquanto muitos desistiram de nós, enquanto muitos, Pai, nos abandonaram, o Senhor sempre irá, Senhor, estar conosco, Pai, todos os dias, Pai, pois o Senhor tem cuidado dos nossos corações, o Senhor tem lidado, Senhor, com as nossas decepções, com os nossos enganos, e eu tenho certeza que muitos corações aflitos aqui, Pai, estão precisando, Senhor, do seu abraço, estão precisando do seu carinho, estão precisando de uma palavra, estão precisando, Senhor, de um momento na sua presença, Pai. Por isso traga a sua presença aqui, Senhor. Nós podemos nos decepcionar conosco mesmos, Pai, podemos nos decepcionar com as coisas da vida, podemos estar desapontados com o curso das coisas às vezes, Pai, mas nós precisamos ter a plena convicção, Senhor, que a Tua glória, que a Tua luz é que ilumina os nossos caminhos. Por isso podemos ficar tranquilos, podemos descansar, porque apesar de não compreendermos os Seus caminhos, nós sabemos que eles são Seus, que por mais que nós possamos estar desapontados com algumas coisas, nós sabemos que o Senhor coopera para o nosso bem, que o Senhor atua, Senhor, mediante a nossa fé. Por isso alimenta a nossa fé nessa noite, Pai. Não viemos aqui para alimentar a nossa carne, não viemos aqui para alimentar o nosso ego, não viemos aqui, Senhor, para alimentar, Pai, a nossa mente, pensamentos turvos, mas viemos aqui para nos alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Por isso, Deus, enche esse lugar, por isso, Espírito Santo, vem. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam o seu rosto, com outras duas cobriam os seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam o seu rosto, com outras duas cobriam os seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Vamos declarar todos juntos: que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus.
nosso coração, o nosso ser flua, Senhor. Vem com teu fluir sobre nós. Sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Ele é santo, Ele é santo, yeah! Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldar o ser pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores. Vamos declarar suas nossas vozes. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores e eterno Deus. Toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluia. Senhor dos senhores. Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor encha toda a terra e toda a casa. E nós fazemos parte, ó Deus, desse mover sobrenatural do Senhor em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. Por isso nós pedimos, ó Pai, que sobre nós também venha a Tua presença,
que sobre esse lugar também mova-se a sua glória. Nós estamos com o nosso coração aberto, viemos a esse lugar não para ouvir o homem falar, viemos nesse lugar não para escutar a música ressoar, nós viemos aqui para dar-te aquilo que temos de melhor, que é o nosso coração, e para receber aquilo que temos de melhor, que é a sua palavra. Então, Jesus, mova sobre nós. Nada mais nos interessa nesse lugar senão o teu mover. Nada mais nos chama a atenção estar nesse lugar senão a tua presença, sem a qual tudo perde o valor, sem a qual nada do que fazemos faz sentido. Então nós pedimos, venha encher com a sua glória, venha mover com o seu poder, porque o nosso desejo é senti-lo, o nosso desejo é experimentá-lo, o nosso desejo é encontrá-lo nesse lugar, Pai. Talvez nós estejamos tateando em tantos lugares, talvez tentamos encontrar o Senhor em várias outras futilidades da vida, mas é aqui, não nesse lugar, mas nessa presença, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na presença da Trindade Santa e Eterna, é que nós encontraremos a Tua face e encontraremos a razão de vivermos em Tua presença. Por isso, mova sobre nós, seja bem-vindo, é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por essa noite nesse lugar. Seja bem-vindo, Pai, Filho e Espírito Santo, nesse lugar de adoração, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Ainda em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Então eu quero convidar você que veio preparado para ofertar essa noite. As urnas estão aqui à frente para você poder fazer isso com alegria e com gratidão a Deus. E caso você esteja nos visitando, não se constrange, esse é um momento feito todas as terças. Se você quiser participar, esse envelope em branco é para isso. Se não, não se constranja, porque nós fazemos isso entre os membros da nossa igreja. Enquanto cantamos essa canção, é a sua oportunidade de adorar ao Senhor com o seu valor, com sua canção e também com as suas palmas. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. As palmas ao Senhor. Estou subindo para um lugar mais alto. Já que minhas pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, vou avançar, eu vou crescer. Já desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio. Vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Nosso alvo é Jesus, autor e consumador da nossa fé.
o nosso espelho, aquele que nós imitamos todos os dias e buscamos imitar. Vem, Jesus, e faça morada em nós. Queremos ser como Tu, em meio aos desafios da vida, Pai. Vem com Teu Espírito e molda o nosso coração, molda o nosso coração, e avançaremos. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por nos dar um propósito e uma vida, Pai. Se estivéssemos, Pai, com o coração nesse mundo, Pai, nossas vitórias seriam apenas vitórias financeiras, vitórias de posses, vitórias de ego, vitórias de conquistas passageiras, Pai. Mas nós sabemos que a maior vitória já foi dada lá na cruz. Sabemos que a vitória nós temos contigo, Pai. Mesmo em meio, Pai, às confusões da vida, mesmo em meio às batalhas da vida, mesmo em meio às tribulações presentes, as tribulações passadas e as que ainda viveremos, nós podemos ter a certeza e a confiança de que o Senhor venceu, de que o Senhor é vitorioso, de que o Senhor tem todo o poder, de que o Senhor tem tudo em suas mãos, Deus, de que o Senhor tem um propósito, um destino, um caminho para nós, Pai. E nós lutamos com essas armas de fé, apesar de empunharmos, Pai, as armas da carne tantas e tantas vezes, Pai, e tantas vezes desacreditamos do impossível, desacreditamos do sobrenatural, falhamos e tropeçamos. Ainda assim o Senhor nos resgata e nos ensina: filho, viva pela fé. Filho, viva pela confiança. Minha filha, viva pela confiança. Viva pela certeza das coisas que não se veem. Viva pelo desejo de viver através da fé, através dos olhos que veem o sobrenatural. E nós lutamos essa luta, Senhor. Nos ensina a batalhar nesse campo de batalha, Jesus. Aleluia. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vamos declarar que Ele é vitorioso. Vitorioso és, na tempestade está, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável, Teu nome imutável é. E o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, bateias irão se romper enquanto adoramos. Oh,
Quem é o Deus da vitória? Quem Ele é? Vitorioso és na tempestade, Ele é um presente. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Os reinos vêm e vão, os tronos vêm e vão, as eras vêm e vão, os problemas, as doenças, a economia vem e vai, os empregos vêm e vão, os entes queridos vêm e vão como pessoas transitórias, mas a soberania e a presença de Deus são infalíveis, imutáveis, eternos. E o Senhor quer nos ensinar sobre a eternidade, sobre um reinado eterno, sobre um reinado que não tem fim. O Senhor nos ensina a crer, Pai, na Sua palavra. Nos ensina, Senhor, a trilhar os Seus caminhos e viver de uma forma a saber que tudo está no Seu controle, que o Senhor é o dono da história, do começo ao fim, e que conforme o fim está perto, mais felizes nós devemos ser, pois breve é o dia que te encontraremos, que habitaremos com o Senhor, que o veremos face a face, e então nós cantaremos na Sua presença como um trovão. Nós cantaremos na Sua presença que o Senhor é poderoso, que o Senhor é grandioso. Cantaremos então como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Estamos no céu, estaremos e proclamaremos: grandioso, poderoso, grandioso és. Te louvaremos então, livres do pecado, livres da dor e livres da aflição. Te louvaremos por quem Tu és e te veremos na Sua presença, desfrutaremos. Na Sua presença nós Te ouviremos, e na Sua presença nós o veremos, Deus. Tu és grandioso. Vamos declarar uma última vez para encerrar: vitorioso és, a plenos pulmões. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Teu trono está acima, está acima. Teu nome imutável é. Aplauda Ele, o Deus imutável. Aleluia. Você pode se sentar, por gentileza. Obrigado, equipe de louvor, por essa ministração tão especial, e eu espero que o seu coração já esteja transbordando dessa certeza, dessa fé de que Ele é vitorioso e está acima de toda tempestade, acima de todo tormento sobre a nossa vida. Hoje nós estamos com um problema técnico relacionado à internet, por isso nós não estamos transmitindo ao vivo, mas será disponibilizado a gravação desse culto. Assim que regularizar a situação, um cabo foi rompido aí na cidade, nós estamos sem internet, todos que dependem dessa operadora também, tá? Então, também eu gostaria de falar para você que nós estamos com o atendimento normal da nossa secretaria, tá bom? Essa semana, se você quiser vir aqui ou quiser algum tipo de atendimento pessoal, nós estamos das 8 da manhã até as 17h30, com horário de almoço, entre a meio-dia e as 13h30, tá bom? Você pode vir, se deslocar, e nós estamos de segunda a sexta no horário normal da nossa secretaria, que voltou às atividades. E domingo que vem você pode também aproveitar para fazer a inscrição do seu filho ou sua filha, maior de 6 anos, para poder participar da nossa celebração infantil. Nós estamos aguardando que as aulas voltem para pelo menos o estado híbrido de educação, para que a gente possa liberar e
para mais idades, por exemplo, de 4 a 5 anos, que nós sabemos que muitos pais e mães ainda sofrem de não poderem vir a essa comunidade, porque não tem com quem deixar os filhos. Então nós estamos esperando as coisas regularizarem um pouco, tivemos mais brechas e aberturas legais para que a gente possa trazer as crianças também para participar das nossas celebrações, tá bom? E nessa terça nós vamos continuar falando sobre a sala de espera de Deus, esse lugar onde nós temos que esperar, esse lugar que nós temos que aguardar. E eu começo fazendo uma pergunta muito importante para você: tempo é igual para todo mundo? Você acha que tempo é igual para todo mundo? Não responda a princípio, não responda imediatamente. Inclusive, uma das grandes tarefas da filosofia é não responder imediatamente e procurar respostas por trás disso. Pode até parecer uma atitude meio tola quando alguém pergunta assim: que horas são? E o filósofo pergunta: mas o que é o tempo? É interessante, parece bobo, mas na verdade é um processo de reflexão que a gente faz sobre a estrutura da nossa vida e como a gente assimila alguns conceitos da nossa vida. Então a pergunta é: tempo é igual para todo mundo? Tempo, ele é recebido por todo mundo da mesma maneira? Aqui tem duas respostas. A primeira delas é que, se a gente for pensar do tempo cronológico, sim, ele é igual para todo mundo. Um grande empresário está lidando com grandes dificuldades e tem 24 horas no dia para resolver. Uma pessoa trabalhadora, liberal, um trabalhador liberal, está lá e ele precisa resolver um problema, ele tem 24 horas. Todos têm o mesmo tempo, todos têm a mesma ideia cronológica. Então, eu queria primeiro colocar isso aqui para você. Tempo é igual para todo mundo? Se for da ponto de vista do cronológico, sim. Acho que eu coloquei lá e depois tirei. Coloca para mim, por gentileza, fazendo um favor. Novamente, ele voltou. Se for cronológico, sim. Se for no campo da experiência, não. Porque o tempo, ele é recebido e percebido por nós por maneiras muito diferentes e muito alteradas. Por exemplo, se eu falar assim, por exemplo, para você: eu estou vivendo um período de muita alegria na minha vida, e pegar uma outra pessoa que está vivendo um período de profunda tristeza, o tempo não corre na mesma velocidade para cada uma dessas pessoas, embora esteja com 24 horas no dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, a percepção do tempo é completamente diferente. Por isso, quando eu falo em tempo cronológico, temos todo o mesmo tempo, mas quando falamos em tempo experiencial, vamos ver se vai dar certo aqui agora. Não, ele está voltando para a primeira tela ou para a última, não sei o que está acontecendo aí, tá bom? Tempo experiencial, não. Esse tempo experiencial é completamente diferente. Vamos ver agora? Não, pode deixar sem, fica só com essa tela. Isso, você vai passando aí, porque senão vai me atrapalhar aqui, tá, beleza. Quando eu falo em tempo experiencial, eu falo, por exemplo, daquela experiência assim, ó. 15 minutos para quem está conversando com alguém especial no telefone, é a mesma coisa de 15 minutos para quem está sofrendo um assalto? Claro que não. 15 minutos para quem está lá no telefone conversando é simplesmente rápido e veloz. Acontece e você fala: mas já passou, já está na hora, estou atrasado. Mas num assalto, 15 minutos é como se fosse um dia inteiro aprisionado, refém, com aquela opressão ou com aquela impressão de que o tempo não passa, não é verdade? 10 minutos para você que está dirigindo o seu carro na rua e se deslocando para a sua casa, é rápido, mas 10 minutos para quem está dentro de uma máquina de tomografia é uma eternidade, ou para quem fica preso no banheiro, ou para quem fica preso no elevador, 10 minutos é como se o tempo parasse, o relógio não andasse. Um dia para nós hoje, no século 21, é um tempo muito veloz, muito ágil, muito rápido, que de repente acabou, você está na igreja, está atrasado, tem que fazer janta. Mas um dia, na década de 90, era completamente diferente, que era completamente diferente no século 17, que era completamente diferente nos tempos de Cristo, porque a forma de receber o tempo, ela muda de acordo com o processo que nós passamos na vida. Então a resposta é: o tempo é igual para todo mundo? Em dias, horas e meses, sim. Em experiência, completamente diferente. E deu para perceber, nesses exemplos que eu passei para você aqui, de que tempo debaixo de uma carga de sofrimento,
parece ser completamente diferente do que o tempo passado num estado de leveza ou de tranquilidade. Isso significa que a nossa percepção de tempo pode ser distorcida, alterada de acordo com a nossa experiência de contexto, do momento que nós estamos vivendo. Por isso, uma pessoa em casamento em crise, parece que ela vive há anos em casamento em crise. Uma pessoa que está vivendo uma família abençoada, parece que faz pouco tempo que ele está experimentando isso. Ou seja, o sofrimento tem a tendência de prolongar os dias. O sofrimento tem a tendência de prolongar as circunstâncias. O sofrimento tem a tendência de fazer o relógio parecer estragado. A folha do calendário parece não virar. Parece que os anos, os dias, as horas, os minutos, parece que estão travados, parece que estão andando para trás, porque não acaba, não para, não se extingue, não é verdade? Mas a verdade é que Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem um tempo precioso, preparado, oportuno, preparado por Deus debaixo do céu. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Ou seja, há um trabalho perfeito de Deus no tempo. O problema é como nós percebemos esse trabalho diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Às vezes esse trabalho parece demorado demais, quando estamos vivendo uma enfermidade, quando estamos vivendo uma crise financeira, quando estamos passando por uma luta pessoal, quando estamos passando pelo estrangulamento do sofrimento. Esse tempo parece não ser contabilizado, não é verdade? Parece que Deus se atrasa e se demora, mas o texto bíblico diz que há um tempo perfeito para todas as coisas. Deus conduz e controla o tempo na mais absoluta perfeição. Então a pergunta que eu faço é: Deus está demorando ou nós estamos apressados demais? É Deus quem está demorando por fazer o seu trabalho e atuar em nós, ou nós que estamos nos apressando demais para que as coisas fiquem prontas, se resolvam, ou se de alguma maneira se extinguam rapidamente na nossa vida? Se você olhar, por exemplo, da história do povo de Israel, eles tiveram uma percepção de vida diante do sofrimento que parece que paralisou o relógio deles. Você sabe que eles ficaram 450 anos escravos no Egito, não sabe? Mas eles também ficaram 70 anos escravos na Babilônia. E 450 anos no Egito nem se compara com 70 anos da Babilônia, porque a escravidão da Babilônia parece ter sido muito mais cruel, muito mais violenta, porque ela é retratada nos episódios bíblicos com muito mais detalhes do que a escravidão do Egito. Ou seja, o tempo no Egito de 450 anos de opressão e de servidão e de sofrimento passou mais rápido do que o tempo da Babilônia de 70 anos, que parece ter passado mais devagar e trouxe mais crueldade sobre a vida do povo de Israel. Quer um exemplo? Nós temos Ezequiel capítulo 37, o versículo de número 11, onde o povo de Israel chega a essa situação. Não sei se dá para acompanhar aí agora, colocar esse texto. Ezequiel 37, 11, diz assim: o povo de Israel na Babilônia: pereceu a nossa esperança. O povo de Israel disse: foi-se embora o nosso vigor, já não há mais nada na nossa vida que nos faça ter expectativa. Não, pode passar por gentileza, mais um. Isso, os nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. É isso que o povo de Israel disse. O tempo estava passando tão devagar, o sofrimento era tão intenso e tão grandioso, que eles simplesmente se perderam, e disseram: já não há mais esperança para nós. Então, se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, é: como passar pela espera sem se desesperar. Que talvez seja a sua situação e a minha aqui essa noite, enquanto conversamos sobre isso. Como passar por esse tempo de espera, esse tempo parece se prolongar, sem se desesperar, ou seja, sem perder a esperança. O povo de Israel, vivendo no cativeiro, vivendo na opressão e no sofrimento, eles chegaram a um estado onde eles falaram assim: nós estamos destruídos, Deus está demorando tanto que já nós não temos mais vigor para responder. E depois de um longo período de silêncio, bem menor do que do cativeiro do Egito, mas um longo e intenso período de silêncio, Deus rasga o céu e traz uma palavra para o povo. E você vai encontrar isso em Isaías capítulo de número 40. Depois de uma espera absurdamente intensa do povo de Israel, Deus rasga os céus e diz para o povo, através do profeta Isaías: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.
consolem, consolem. Quando diz 2 vezes é para dar ênfase. Consolem e consolem meu povo. Depois de um silêncio sepulcral, depois de uma situação totalmente adversa, Deus rompe e diz assim: agora vem consolo sobre vocês. Sabe quantos capítulos de Isaías precisou para chegar a isso? 39 capítulos dizendo: vocês erraram, vocês falharam, vocês estão escravos porque vocês decidiram seguir os deuses de vocês, vocês estão escravos porque me desobedeceram, vocês fizeram escolhas erradas. 39 capítulos, o povo de Israel sendo massacrado pela violência do exílio e também pelo silêncio de Deus. Essa sala de espera não é fácil, queridos, mas quando ela rompe com uma promessa, que euforia que traz, não é verdade? Quando ela rompe com uma promessa, que satisfação. Quando rompe e diz: consolem o povo, porque agora não é hora mais de acusar, a hora não é mais de chorar, a hora não é mais de lamentar, a hora agora é de consolar. Chega de queixa, chega de reclamação, chega de impaciência, é tempo de consolo. E Deus faz uma promessa ainda mais bonita para esse povo. Ele diz no versículo de número 5, ele diz assim: agora todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. O que isso significa? Eu vou regularizar essas coisas. O que está acima eu vou deixar no nível, o que está abaixo eu vou trazer à tona. As coisas ficarão estabilizadas, as coisas estarão bem organizadas, as coisas estarão no seu devido eixo, no seu devido lugar. Vocês não vão chorar mais, vocês não vão se entristecer mais. Esperem para ver, porque esse Deus vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. E o povo de Israel diz amém. Numa situação dessa, num sofrimento desse, numa luta dessa, o que a pessoa faz? É óbvio, amém, eu recebo, é tudo isso que eu espero. E quando você recebe uma boa notícia no meio de uma grande tragédia, qual é a sua primeira atitude? Otimismo. Otimismo nasce de uma notícia bem dada, num contexto mal atribuído. Veio a notícia: vocês vão ser bem-sucedidos, e o povo de Israel fala: glória a Deus. Otimismo e euforia. Irmãos, quantos de nós não ficamos assim quando estamos passando por sofrimento? Quantos de nós não estamos assim quando estamos passando por lutas? Quantos de nós não experimentamos isso quando nós estamos num momento bem triste da nossa vida? Aquele momento a gente fala assim: agora vai dar certo, eu recebi uma promessa, eu recebi uma proposta, há uma porta aberta, uma perspectiva, um projeto, um sonho, uma alternativa. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai se realizar, e o coração então entra em um estado de otimismo e euforia. O problema é que otimismo e euforia não resistem ao tempo. Pergunta para uma pessoa eufórica se ela consegue esperar. Não dá. Pergunta para uma pessoa otimista se ela consegue aguardar as coisas entrarem no eixo e também se estabelecerem no devido propósito e tempo. Também não aguentam. Otimismo e também euforia não se concretizam quando o que estamos falando de tempo, quando nós estamos falando de espera. E nosso coração então começa a se queixar, nosso coração começa então a se entristecer, nosso coração começa então a amargurar, nosso coração começa a se fechar num processo de bloqueio, e nós começamos então a perder o otimismo e a euforia. Porque Deus nunca falou na Bíblia Sagrada sobre termos otimismo e euforia. O que Ele disse? Ter fé, ter coragem, ter esperança. Essas coisas são completamente diferentes de euforia e otimismo. Se nós queremos oferecer um culto que gera euforia e otimismo, não é tão difícil, queridos. É só usar de técnicas motivacionais, é só utilizar de palavras que possam trazer boas respostas do público. Não é difícil manipular uma audiência para que ela saia daqui eufórica e otimista. O problema com tudo isso, o problema com essa situação é que ela não perdura. Ela vai se desvanecer, vai se esvaziar assim que a gente experimentar a primeira dificuldade e a primeira contrariedade da vida. Essa motivação vinda do otimismo e da euforia é como encher pneu vazio de bicicleta, ou pneu furado de bicicleta. Você fica ali, agora vai, você vai enchendo, e daqui a pouco então vem aquele pneu e murcha de novo. Você fala, agora vai, minha bicicleta está com o pneu cheio, você monta sobre ela, e começa a dar as primeiras pedaladas, daqui a pouco o pneu murcha de novo, porque não se sustenta. A Bíblia não fala nem de otimismo e nem de euforia. A Bíblia fala de coragem, de fé e de esperança. Ou seja, muitas vezes, nós no meio do contexto caudaloso, dificultoso, um contexto realmente desafiador, recebemos uma promessa.
mas nós não conseguimos perseverar. Por quê? Porque o que chegou no nosso coração nessa promessa só foi uma perspectiva otimista, só foi uma perspectiva de euforia. A gente fica brevemente animado para logo depois entrar num processo depressivo, angustiante e totalmente desanimador. Não somos os únicos, porque logo em seguida esse povo de Israel, de Isaías capítulo número 40, recebendo uma grande promessa e tendo que esperar por um longo tempo, eles não conseguiram resistir, porque eles ficaram eufóricos com a notícia: vai acabar o exílio, nós estamos indo embora para casa, a gente vai agora restaurar a nossa vida, uhul! Eu fico imaginando eles fazendo uma festa, uma alegria, porque Deus rompeu o silêncio. Console o povo de Israel, porque as coisas vão ficar muito boas para vocês. Mas esse povo começa a experimentar um alongamento, um prolongamento do tempo. Esse povo começa a experimentar uma inquietude no coração, e só para você ver, olha como eles respondem a Deus. Logo em Isaías capítulo 40, lá no versículo 27, eles vão trazer uma palavra para Deus muito interessante, onde Deus vai ter que falar com eles assim: por que vocês reclamam, ó Jacó? No mesmo texto, onde existe uma promessa para eles, e houve um tempo de espera. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Meu Deus não considera a minha causa? Ou seja, quando o meu otimismo e a minha euforia humana e carnal se depara com aquela demora e prolongamento, sabe o que gera em mim? Impaciência. Aqui nós estamos diante de um desafio, porque existem dois tipos de respostas quando nós estamos diante de prolongamento de tempo, na nossa perspectiva, né? Primeiro, são aquelas pessoas que na euforia e no otimismo dizem: acabou para mim, já não há mais esperança, já não há mais expectativa. E aquelas outras que respondem dizendo: eu posso, com fé, aguardar o processo todo de Deus completar na minha vida. Ou seja, existem pessoas que desistem simplesmente porque se apegaram ao otimismo, mas existem pessoas que perseveram porque se apoiaram no fundamento certo. O povo de Israel disse: não é possível que a gente tenha que esperar mais. A gente queria acabar isso agora, a gente queria finalizar isso agora, mas Deus não está fazendo. Então Deus fala: por que reclama, Israel? Por que vocês se queixam? Queridos, quando a demora se encontra com a nossa impaciência, gera o quê? Reclamação, impaciência, intolerância, e nosso coração começa a estar num estado de fechamento e num estado de petrificação, não é verdade? Agora, Deus quer tratar com isso. Deus não quer deixar o povo dele desse jeito, não quer deixar você assim. Deus não quer deixar você sem expectativa, sem esperança, e também não quer fazer com que você entre num otimismo mentiroso que vai passar logo em seguida. Deus quer tratar você com sabedoria e com esperança. Por isso que Ele traz uma palavra logo em seguida para o povo de Israel, que começa no versículo 29, dizendo assim: vocês não sabem? Vocês nunca ouviram? O Senhor, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Vocês estão reclamando porque as coisas não estão acontecendo no tempo devido para vocês? Vocês estão vendo a perspectiva errada. Vocês estão olhando do ângulo equivocado. Porque eu sou Deus que não me canso de trabalhar. Eu posso trabalhar durante toda a eternidade. Inclusive Jesus disse em João capítulo 15, meu Pai trabalha e eu trabalho também até agora. Não me canso. A única questão é o seguinte: vocês acham que eu cruzei os braços? Vocês acham que eu abandonei vocês? Porque uma das sensações quando o tempo se prolonga é a sensação de abandono, sensação de que Deus não se importa, sensação de que Deus não está nem aí, nem se interessa. Foi isso que o povo de Israel disse para Deus. E Deus fala: vocês acham que eu abandonei? Vocês acham que eu cruzei os braços? Vocês acham que eu não ligo para a situação de vocês? Eu não me canso de trabalhar, não me canso de vocês. Só que os meus projetos e propósitos são insondáveis. Aqui está, querido, nossa limitação. Você acha que está demorando, você acha que é uma sala de espera muito difícil de suportar, você acha que é tempo demais para as coisas acontecerem na sua vida, sendo que poderia ter sido feito num estalo de dedos. Mas isso não é verdade. Não é verdade, porque os propósitos de Deus e a sua sabedoria são insondáveis. O que Ele tem para nós é realizado em Eclesiastes 3:1, no tempo certo e na ocasião oportuna. Tempo e ocasião,
tempo e ocasião se conectam para que você receba o que é devido, do jeito certo, da maneira certa, no tempo certo, para que você tenha a bênção correta sobre a sua vida. Do restante é precipitação, impaciência, e nós vamos estragar as coisas. Aí Deus continua dizendo para o povo de Israel: não dá para vocês ficarem tentando compreender o que eu estou fazendo com otimismo e euforia. Vocês vão ter que esperar um pouco mais, porque, olha só, eu sou Deus, no versículo posterior, que fortalece o cansado, que dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, eles não vão suportar. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu queria, queridos, que a palavrinha, mas os que esperam no Senhor não se cansam, eu queria que essa palavra pudesse ser diferente, mas aqueles que experimentam imediatamente de Deus não se cansam. O texto chama a gente a uma espera. O texto nos chama a não nos desesperar quando o cativeiro é grande, quando o exílio é prolongado. O texto nos chama a manter fiel a nossa esperança e não trocá-la por um otimismo passageiro, mesmo quando as coisas não estão saindo ao nosso contento, mesmo quando elas não estão se ajustando no tempo que nós estabelecemos. Você estabeleceu 5 anos para ficar grávida, mas até agora nem casou ainda. Você estabeleceu 10 anos para ser promovido na empresa, mas acabou de ser mandado embora dela. Você tinha colocado no seu projeto que aos 65 anos você se aposentaria, mas a sua aposentadoria ficou mais distante com a nova legislação. Você tinha colocado no seu coração um tempo de espera para que seu casamento se resolvesse, mas a grande verdade é que passaram muitos anos e nada muda. Parece que esse tempo prolongado de sofrimento travou no tempo, travou o relógio e te fez cruzar os braços e as pernas numa sala de espera, onde você está mal-humorado, pessimista, desacreditado, amargurado com a vida, dizendo: nada vai acontecer. Deus diz assim para você essa noite: não é desse jeito que acontecem as coisas, não é nem no seu tempo, nem da sua maneira, mas aqueles que esperam em mim vão renovar suas forças. Aqueles que continuam confiando em mim vão passar por isso. Aqueles que ficarem em minha presença vão receber força, vigor, e quando precisar voar, vão voar. Quando precisar correr, vão correr. Quando precisar andar, vão andar, só não vão ficar parados. Eu acho lindo esse texto. Você viu? Voar, caminhar, andar. Você só não vai ficar parado, porque eu sou o Deus que te sustento. Deus sustentou o povo de Israel no exílio, e Deus sustenta o seu povo em qualquer circunstância diversa de sofrimento que experimentamos. Ainda que o tempo pareça passar devagar demais, em slow motion, aquele processo de que estou saindo das dívidas, estou saindo de um casamento complicado, estou chegando a um lugar abençoado, aquela sensação de que as coisas estão passando tão vagarosamente que não vão acontecer. Deus disse: eu te dou força para esperar, eu te dou força para aguardar nisso, porque os que esperam no Senhor, e não no otimismo humano, e nem na euforia pessoal, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Se você está sem forças aqui essa noite, se você está sem vigor aqui essa noite, permita ser sincero com você, talvez você esteja esperando no lugar errado ou na pessoa errada, porque a Bíblia fala que aquele que espera no Senhor não perde força, não perde vigor. Mantenha a sua fé, mantenha a sua expectativa bem alinhada, ainda que o tempo pareça passar devagar em meio ao sofrimento, e realmente passa, irmãos. Realmente o tempo parece se prolongar quando está doendo, quando a gente está sofrendo, quando aquilo machuca o nosso coração. Mas a grande verdade é que Deus não adianta o tempo, Ele só te ajuda a passar nesse tempo, com a graça e com o sustento dEle. Então como? A minha pergunta final é: como eu posso esperar sem me desesperar? Como, pastor? Para a gente encerrar a nossa conversa essa noite, como? Para não repetir o erro de Israel, que precisou levar agora um confronto de Deus. Como eu posso esperar sem me desesperar das coisas que estão acontecendo na minha vida? Em primeiro lugar, você precisa esperar com paciência. Segundo, com confiança. E terceiro, com submissão. E aqui eu encerro a nossa conversa. Primeiro, o que significa esperar com paciência? Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. A espera paciente é a espera que aguarda as coisas ficarem completas, e não bebe o leite antes de ferver, não tira o bolo antes de ele assar. É quem tem paciência para aguardar o projeto completo. Você já ouviu aquela conversa de que a pressa é inimiga da perfeição?
A gente sabe que a perfeição não existe, mas a pressa atrapalha todo o processo de criar coisas excelentes na nossa vida. Coisas boas demoram tempo, pessoal. Um casamento bom demora tempo para ser construído. Uma empresa sólida demora anos. Uma vida saudável vem de vários anos e de dedicações de hábitos para que isso aconteça. Uma vida financeira estável vem de anos de preparação para isso. Coisas boas demoram tempo, levam tempo, exigem tempo. E Deus parece trabalhar na mesma perspectiva na nossa vida. Eu quero fazer uma coisa maravilhosa em você, mas enquanto você se apressar, enquanto você se precipitar, eu não vou conseguir preparar o meu melhor para você. Porque o ditado popular é verdadeiro. Quem tem pressa come cru, come do pior jeito, come sem saborear o que de fato é. Você diz, é bom, mas poderia ser melhor se você esperasse. É bom, mas poderia ser excelente se você aguardasse Deus trabalhar, não ficasse precipitando, não ficasse tentando resolver as coisas do seu jeito. Esperei com paciência no Senhor, diz o Salmo 40. Espere, tenha paciência. Deus faz coisas em longos processos na nossa vida. Da nossa perspectiva, do nosso ângulo está demorado, mas quando a gente vira a página e olha do ângulo de Deus, está no tempo certo de todas as coisas. Deus está no calendário eterno, trabalhando em perfeita harmonia, e o seu cronograma de ação na nossa vida não está atrasado nem adiantado, está perfeito. Nós que estamos achando que está atrasado. Não caia nessa mentira, espere com paciência. Segundo, esperar com confiança. A palavra confiança significa que eu tenho a certeza de que isso vai acontecer e eu não preciso me mover daqui. A confiança diz assim, aqui é um lugar seguro. A confiança diz, eu posso permanecer aqui. É como se você estivesse debaixo de uma grande tempestade e entrasse debaixo de uma barquise ou de algum lugar coberto e dissesse assim, está chovendo granizo lá fora, tem ventos uivantes de 100, 120 km por hora, realmente a tempestade está tombando árvores, mas nesse lugar eu posso confiar. Essa que é a sensação do Salmo 125, que diz assim, os que esperam no Senhor, eles são como montes de Sião. Os que confiam no Senhor, aliás, são como os montes de Sião. Eles esperam com confiança. Eles não se abalam por más notícias. Eles não se abalam porque o mercado mudou de figura. Eles não se abalam porque agora tem uma notícia ruim vinda do emprego, ou vindo da família, ou vinda do doutor. Elas não se abalam porque as coisas estão saindo do controle. Os que esperam no Senhor com confiança renovam as suas forças. É o que o texto que nós lemos disse, e é o que Salmo 125 nos conforta, dizendo que os que confiam no Senhor são como montes que não se abalam. Você se sente muito abalada? Você fica abalado por qualquer coisa? Qualquer coisa você quer jogar a toalha, qualquer coisa você quer gritar com todo mundo, qualquer coisa você quer desistir. Permita ser sincero mais uma vez. Talvez a sua confiança seja colocada em lugares ou em pessoas diferentes da palavra de Deus. Porque os que confiam no Senhor recebem forças, mas também recebem fundamentos para passar pelas provas com confiança. E terceiro e último, esperar com submissão. Porque nessa espera, queridos, Deus vai pedir algumas coisas de nós que parecem inaceitáveis e intoleráveis. Quer um exemplo? Jeremias 29, o povo de Israel está no exílio, esperando os montes serem aplanados e os vales serem aterrados. Estão esperando lá. Jeremias 29, um outro profeta do exílio, chega lá na Babilônia e fala para o povo de Israel o seguinte, vai demorar, hein? Deus vai fazer uma coisa maravilhosa com vocês, mas vai demorar. Construam casas, plantem pomares, casem-se aqui entre vocês, deem suas filhas em casamento aqui para o povo de Israel, façam a cultura de vocês florescer nessa terra de exílio, porque Deus tem um tempo preparado para fazer algo na vida de vocês. É ilógico, irmãos. Eu estou no exílio, eu estou no cativeiro, não constrói-se casa no sofrimento, não se faz sala no meio da tragédia, a gente quer sair de lá logo, e Deus fala, faça a sua sala, faça a sua casa, crie a sua vida na expectativa, porque o que eu estou fazendo em sua vida, ainda vai levar um bom tempo para você experimentar. Submissão a Deus significa o seguinte, eu não estou entendendo, mas eu estou confiando. Eu não estou entendendo, mas eu estou crendo. Eu não estou entendendo, mas eu sei que é para o meu bem. Deus está trabalhando. E muitas vezes você quer sair do sofrimento logo, não é verdade? Esse é um instinto natural. A gente quer resolver os problemas logo. Dá aqui logo essa carta de divórcio, vamos resolver esse casamento de miséria.
Dá aqui logo esse contrato, vamos vender logo essa propriedade. Dá aqui logo esse diagnóstico, vamos resolver esse problema, esse tratamento, vamos fazer logo isso daqui, vamos. Porque a gente quer resolver logo e sair do sofrimento quanto antes. Só que muitas vezes, o sofrimento só é uma universidade, onde Deus está colocando a grade curricular para que a gente possa sair de lá formado na sua palavra e na sua vontade. E eu tenho pedido a Deus graça para que eu passe pelo sofrimento e pelas lutas da minha vida, sem querer interromper o curso que Ele está oferecendo para mim. E eu digo mesmo para você, faça essa oração. Diga a Deus, eu vou me submeter. Se o curso envolve sofrimento e espera, eu quero aprender a esperar mesmo sofrendo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Se você entrou aqui dizendo, o meu tempo é prolongado demais no sofrimento, é que talvez você não viu algumas pessoas ainda mais próximas de você, que estão sofrendo bem mais e muito mais intensamente do que você tem vivido nesses últimos dias, meses ou ano de pandemia. Como esse ano de 2020 demorou para passar, não demorou? Parecia que ele não rodava. Parecia que a gente entrasse de 2025, eu achei que a gente já ia comemorar, bem-vindo, feliz 2025. A gente teve 3 anos dentro de um só. Por quê? Porque num ambiente de sofrimento, de angústia, de incerteza, o tempo parece passar devagar. Mas isso não pega o nosso Deus de surpresa. Que mesmo nesse tempo que fica mais devagar, eu aprendo a contemplar mais coisas que a minha vida apressada não deixava eu contemplar. Eu aprendo a ir mais devagar em coisas que eu sei que eu estava estragando por ser apressada ou apressado demais. Nesse tempo que parece mais devagar, eu aprendo a permitir Deus me trabalhar muito melhor do que se eu estivesse correndo dele. Então, fique firme. Na sala de espera de Deus, pode parecer que está demorando. É só da sua perspectiva. Porque do tempo de Deus, está tudo em dia, está tudo no cronograma, tudo vai acontecer na hora certa. Apenas persevere, com paciência, confiança e submissão. Vamos ficar em pé, queridos? Quero convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor, nós temos esperado, Pai, e muitos de nós temos esperado muito mais do que nós gostaríamos. Temos esperado e parece que esse tempo não acaba nunca. Parece que ele só se prolonga e parece difícil de suportar. Ajude-nos, ó Deus, a manter a nossa convicção, a manter a nossa esperança. Ajude-nos a manter a nossa submissão, para que a Tua vontade aconteça entre nós, em nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração em paz e calmo, e que a gente aprenda, mesmo nessa escola tão difícil, do sofrimento e da dificuldade, que o Senhor está fazendo tudo no tempo oportuno e no tempo apropriado ao nosso coração. Abençoe esse homem e essa mulher que chegou aqui dizendo que não aguenta mais. Abençoa esse jovem, essa jovem que chegou aqui dizendo que é muito tempo para esperar, e que Tua palavra de alguma maneira possa trazer conforto e paz em cada um dos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa canção, depois o Guilherme vai encerrar com vocês. Que você tenha uma ótima semana e que Deus possa fortalecer a sua vida e seu coração. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor, do nosso louvor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos declarar que nós vamos construir a nossa vida em Jesus, que nós esperaremos nele.
Senhor te conduza em caminhos firmes, caminhos retos, que você não seja abalado, pois Cristo é a sua rocha. Construa sua vida nele, e Ele guiará, Ele fará com que você permaneça nos caminhos. Que Deus abençoe você e sua família. Tenha um excelente resto de semana, e que Deus ilumine os seus caminhos. Amém.